Mais uma vez, boa noite a todos, uma boa noite com muita energia, né? De gratidão por nós estarmos aqui nessa casa de amor, por termos essa casa para nós recarregar a bateria, para nós se fortalecer nessa energia que o nosso Pai prepara, nosso Mestre Jesus, todos os Mestres ascensionados, que nos envolve desde que nós tomamos a decisão de sair de casa e vir aqui. Então é de muita alegria mesmo, porque nós já conseguimos vencer o ego quer às vezes deixar nós dispersos para ir para outro lugar ou ficar assistindo televisão. Não, o nosso eu verdadeiro já quer evoluir, já sentiu o caminho, a necessidade de conhecer, de evoluir. Então é muito maravilhoso. Então vamos procurar trazer nosso eu verdadeiro, a nossa consciência presente aqui, para que possamos aproveitar esse momento maravilhoso, ouvir a palavra do Evangelho e assim procurar absorver, entender, assimilar o ensinamento de hoje, o que nosso mestre quer nos ensinar, para com certeza sair daqui melhor do que aqui chegamos, para que possamos cada dia mais se tornar mais fortes, para que possamos ser um pilar de luz também, ser uma âncora para os nossos irmãos que ainda não despertaram. Então que Jesus nos abençoe sempre e possamos aproveitar as palavras do Evangelho. Tudo bem? Mais uma vez, boa noite. Que nos abençoe Jesus, o nosso amigo de todas as horas, que nós possamos permitir, que essa paz que a espiritualidade traz a todos nós, que ela invada nosso coração e que nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto, tranquilo, procurar prestar atenção naquilo que o Cristo tem a nos oferecer nessa noite, para que, como o João falou, que nós possamos sair daqui fortalecidos, encorajados e confiantes em dias melhores. Então é interessante que eu aprendi a conduzir a palavra do Evangelho e observando sempre aquilo que acontece no dia a dia, E todo dia, por incrível que pareça, sempre que eu vou explanar, algo acontece e me chama atenção para o tema, para o título, Claro que é o trabalho da espiritualidade e eles são maravilhosos em fazer isso, estão sempre nos inspirando, E hoje pela manhã eu atendi o telefone, uma pessoa conhecida, e eu atendi o telefone e ela respondeu da seguinte forma: eu não aguento mais, somente isso, seguido de um choro convulsivo durante alguns segundos, pouco mais de um minuto talvez. É lógico, depois, diante do trabalho que a gente tem de procurar conversar com a pessoa, acalmar, Aí ela começou a relatar, todos os problemas, enfim, aquilo que nós já conhecemos, Então foi um fato que aconteceu logo pela manhã, como se a espiritualidade estivesse me convocando para abordar esse tema, Que é uma coisa que nós estamos percebendo, Que as pessoas estão realmente muito cansadas. Algumas pessoas chegam, assim como essa pessoa me falou, que ela já pensou várias vezes em desistir de viver, para não falar outra coisa, que é muito pesado, Desistir de viver. E é lógico, a gente aconselha, não vale a pena, não é assim, precisa parar, acalmar o coração, tranquilizar a mente, procurar respirar profundamente, ver as coisas positivas que existem, Porque quando a pessoa se encontra nesse estado de alma,
ela só consegue ver as dificuldades, ela só consegue ver o sofrimento. Então, esse acontecido, né, esse ocorrido pela manhã, foi a chave que a espiritualidade, a dica que a espiritualidade de Deus deu ao nosso coração para que nós pudéssemos falar a esses corações que estão de verdade cansados, né, sobrecarregados, com dificuldades. Então, hoje nós gostaríamos de abordar um pouco sobre um tema que vai nos levar e nos conduzir a esse caminho de entendimento, né? Tem uma passagem muito significativa no Novo Testamento, está lá em João capítulo 14, versículo de 15 a 17, e diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, e quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Jesus, né? Uma colocação do Cristo que foi registrada por João, né? E que Jesus nos promete, né? Um Consolador prometido. E a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, né? É uma doutrina que, para as pessoas que querem realmente entender o seu sofrimento, as suas dores, as suas dificuldades, seja elas quais forem, né? A perda de um ente querido, problemas íntimos, emocionais, né? Problemas financeiros, enfim, todas as dificuldades que o mundo muitas vezes apresenta a todos nós e que nós não gostaríamos de passar. Claro que não, né? Nós gostaríamos de ter somente dias de felicidade, de alegria, de acertos, mas nós sabemos, através da própria doutrina espírita, que nós nos encontramos num ambiente educandário. Nós nos encontramos na Terra como alunos e estamos procurando aprender, né? E ao mesmo tempo resgatar muitas coisas do nosso passado. Então a doutrina espírita é uma doutrina consoladora porque ela vem esclarecer à humanidade o porquê dos sofrimentos, o porquê das dificuldades. Então, há algum tempo atrás, as pessoas não tinham essa preocupação, né? Elas simplesmente somente reclamavam. Eu perdi um ente querido, está acontecendo isso na minha vida, eu estou com uma enfermidade, não sei por que está acontecendo nesse momento, né? Por que eu estou passando por essas dificuldades todas. Então a doutrina espírita ela vem realmente esclarecer as pessoas, né? De que todo o esclarecimento, todo o embolso da doutrina espírita, ela traz a nós, primeiro, a conscientização de quem nós somos. Porque muitas pessoas que sofriam no passado achavam que Deus era injusto, porque não sabia, porque ela só acreditava nessa vida somente, né? Não sabia que existia uma vida após a morte, não sabia que ela tinha que reencarnar nesse mundo, que ela já teve outras existências, então ela não conseguia ligar uma coisa a outra, porque não tinha esclarecimento e entendimento. É isso que Jesus fala nessa época, porque naquela época, 2000 anos atrás, as pessoas não tinham capacidade de entender profundamente esses ensinamentos mais espiritualizados. Como que o Cristo, para aqueles irmãos nossos daquela época, 2000 anos atrás, que tinha uma capacidade cognitiva ainda muito restrita, como que Jesus ia chegar e falar assim: olha, meu irmão, você está vivendo aqui, mas logo você vai morrer, você vai para o plano espiritual, depois você terá que retornar à Terra num novo reencarne para você poder aprender, resgatar os seus débitos. Como que Jesus ia explicar isso, né? Jesus ele veio trazer o básico. Jesus ele veio trazer aquelas lições que eram primordiais para o nosso espírito, para que de verdade nós acordássemos, né? Para que nós instalássemos o amor no nosso coração, para que nós tivéssemos um pouco de respeito, né? Ao nosso semelhante, às pessoas que estavam próximos de nós. Então Jesus ele veio trazer aquela base evangélica, né? E lógico, ele veio e prometeu a toda a humanidade
né? A vinda do Consolador prometido, que iria explicar muitas coisas que ele não poderia explicar naquela época. E que de verdade esse Consolador prometido também iria fazer com que todos nós lembrássemos dos ensinamentos do Cristo. E é tão interessante, né, que nos dias atuais a gente começa a perceber que as pessoas estão esquecendo um pouco, né, essas lições primordiais do Evangelho. E isso faz uma falta muito grande no coração das pessoas, porque as pessoas se debatem no mundo materialista. As pessoas se debatem no mundo e querem esclarecimento, querem encontrar a solução dos seus problemas justamente no mundo material. E nós não vamos encontrar esclarecimento nesse mundo material. Nós vamos encontrar esclarecimento no nosso íntimo, né? Aonde reside o nosso Criador. Porque todos nós temos no nosso íntimo essa capacidade de fazer essa conexão com o Pai e compreender muitas coisas que estão nos acontecendo. Então, o que nós percebemos hoje, as pessoas desesperadas diante dos problemas, das dificuldades. Então, os problemas hoje são variados, nós poderíamos fazer uma lista gigante, mas a gente vê dificuldades de relacionamento, e uma das bases, né, principal da nossa vida é o relacionamento. Nós percebemos os lares em conflito, né? As pessoas não se entendem dentro da própria casa, nasceram no mesmo ambiente, né? Mas não conseguem se entender, filho e mãe, mãe e filho, pai, enfim, aquelas pessoas que convivem conosco. Então, aí já começa o problema. E também tem aquela dificuldade, né, com relação ao mundo, porque a pessoa às vezes ela deseja tantas coisas para a sua vida e ela faz assim ela tem uma perspectiva de vida, né? Ela cria algumas fantasias, né? Eu quero isso, eu desejo isso, e a vida não vai corresponder com isso para ela, porque ela não veio aqui para isso. Como nos diz a espiritualidade, nós não viemos para a Terra para pagar conta, pagar boleto, né? E ficar passeando e mexendo nas redes sociais. Nós viemos aqui para desenvolver o divino em nós, para amadurecer espiritualmente. Mas, infelizmente, as pessoas estão na contramão dessa realidade. As pessoas estão querendo outras coisas. E como também tem um ensinamento muito, muito importante no Evangelho, que Jesus coloca, né? Você não consegue servir a dois senhores, né? Servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a Deus ou você serve aquilo que é material, né? Aquilo que vai satisfazer, como disse o João no Evangelho que ele falou, a respeito do ego, né? Aquilo que vai satisfazer o seu ego. Então, não, você precisa buscar a divindade, a matriz divina, essa energia palpitante no mundo que está a serviço de todos nós. Mas para que nós possamos sentir isso no nosso coração e começar a sair desse ciclo vicioso, né, de sofrimento, de dor, nós precisamos encontrar esse canal. Nós precisamos acessar esse canal. E só conseguiremos acessar esse canal se houver esforço, dedicação. Então percebem vocês, a doutrina espírita já há décadas aqui no Brasil oferecendo às pessoas todo o conhecimento possível para que elas possam entender o seu sofrimento. Mas infelizmente nós tivemos uma dificuldade muito grande de fazer as pessoas entenderem isso. No começo, pelo preconceito, né, que se dizia, né, espiritismo, todo mundo queria passar longe do espiritismo, né, porque achavam que o espiritismo era coisa que não era muito boa. E esqueciam, né, que, na verdade, através desses livros, de toda a codificação de Kardec, tem todo o esclarecimento para que nós possamos, de verdade, conhecer, como nós falamos no início, quem nós somos. Porque se nós não conhecemos quem nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos e qual o motivo de estarmos aqui, nós não seremos jamais relativamente felizes. Nós não entenderemos a nossa vida. Qual mãe que vai entender o sofrimento de perder um filho em tenra idade? Né? Como que você vai compreender um sofrimento de ver um filho, por exemplo, acamado, né? Sendo corroído por uma enfermidade como o câncer, por exemplo, no hospital? É difícil, essa mãe precisa de consolo, essa mãe precisa de entendimento. Ou qualquer criatura que esteja passando por qualquer problema. E o esclarecimento, o entendimento, a compreensão das coisas é aquilo que vai nos libertar.
que vai de verdade nos consolar o coração. Porque senão, de verdade, como antigamente nós achávamos e pensávamos, Deus é injusto, né? Ele criou esse mundo aqui de sofrimento, né? Esse mundo aqui onde só existe injustiça, onde nós vemos tantas coisas negativas e jogou todo mundo aqui. Então Deus é injusto. Nós pensávamos assim, na nossa ignorância pensávamos. Mas à medida que você vai avançando no entendimento, tudo começa a se transformar, né? O véu de verdade começa a se levantar. E você vê, não, isso é somente uma ilusão. Estava conversando agora há pouco com o João aqui sobre isso. A mente das pessoas que fabrica tudo que está em torno. Então nós precisamos sair dessa ilusão. A nossa vida verdadeira é espiritual, né? Nós não podemos ficar presos a isso, porque senão nós vamos sofrer eternamente, eternamente. Quando nós olhamos no espelho e vemos a nossa figura, nós detestamos, eu poderia ser mais bonito, poderia ser mais gordo, mais magro, ser diferente, é tudo ilusão, né? A nossa alma é luz, a nossa alma é luz, a nossa essência é divina, é divina. Então nós não podemos ficar presos a essas coisas pequenas que são muito temporárias, é temporário, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, né? Nós não estaremos mais aqui. Estaremos no nosso local de origem, junto com as pessoas que partiram, né? E que nós choramos tanto, e que nós sentimos tanta saudade, e não entendemos por que o Senhor levou, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, e de repente estamos lá juntos. E aí a gente vai entender, vai cair a ficha e falar assim, meu Deus, como eu fui iludido por mim mesmo, como o meu pensamento vagou tanto sem entender e compreender que Deus é amor, é esperança, é paz, é luz, né? Isso é real, isso é real. Agora eu fico entristecido quando eu recebo uma ligação desse tipo. A pessoa, eu não aguento mais. Porque ela está permitindo que toda a problemática do mundo caia em seu coração e ela vai se entregando a isso, né? Vendo somente as dificuldades, os problemas e não conseguindo enxergar as soluções, porque a solução está dentro do entendimento, da compreensão das coisas. E aí sim a luz se faz, né? O véu se levanta e você entende, né? Puxa vida, eu estava totalmente equivocado. Eu, durante todos esses anos de doutrina espírita, eu me deparei com muitos casos assim, sabe? Pessoas que se encontravam desesperadas, não sabiam o que faziam diante de tantas dificuldades. Mas aos poucos, lentamente, com paciência, você faz a pessoa entender, calma querido, calma querida, tudo tem solução, vem cá, vamos entender? Olha, aconteceu isso, mas vamos confiar no Senhor, porque a vida é muito mais do que nós imaginamos. Aí você começa a passar um livro para a pessoa, um esclarecimento, a pessoa começa a entender. E depois de algum tempo, de alguns meses, ela fala, nossa, mas como as coisas abriram na minha mente, como eu vejo as coisas tudo de maneira diferente. E aquilo que era para ela perceber antes, né, e ser feliz, ela não percebia. E nesse momento de esclarecimento, quando ela recebe o entendimento, ela fala, nossa, eu sempre tive ao meu dispor isso, eu nunca percebi que isso é maravilhoso, né? Então, gente, as pessoas que estão, e nós sabemos que são muitas pessoas, né, que estão hoje de verdade muito perdidas, né? Assim como essa minha amiga que ligou, sabe, desesperada, eu não aguento mais. Existem muitas pessoas que estão pensando isso, eu não aguento mais. Então, caminhe de forma diferente, veja o mundo de forma diferente, busque, porque se você ficar simplesmente, somente reclamando, se lamentando, com esse sentimento de rebeldia, você não vai encontrar o entendimento e a compreensão que você necessita para se libertar desses problemas. Você não vai permitir que essa doutrina ou qualquer outra doutrina seja de verdade um consolo na sua vida, né? E nós precisamos permitir que isso aconteça. Porque se nós colocamos uma venda em nossos olhos, nós não vamos aprender jamais. E a pessoa que está simplesmente vivendo, a pessoa que está simplesmente permitindo que a vida a empurre,
e não quer saber de entender e de compreender, é exatamente essa pessoa que colocou uma venda nos olhos e reclama todos os dias e não vai conseguir encontrar a solução. Até o ponto, muitas vezes, de fazer com que essa pessoa de verdade não aguente mais e saia daqui de forma muito ruim, né? De forma muito ruim. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça, né? Esse manancial de esclarecimento, esse relicário de luz que é o Espiritismo, é muito rico de entendimento, de compreensão, de lições sublimes e divinas. Se as pessoas realmente se preocupassem um pouco mais em compreender as coisas, a vida seria muito melhor, muito melhor. Nós não veríamos tantas injustiças, né? Nós não teríamos talvez hoje tendo que assistir tantas coisas que nós estamos assistindo aí na mídia, né? De governos se debatendo, o planeta em caos, as pessoas querendo fazer guerras. O que é isso? É ignorância. É ignorância. Estão atendendo somente ao egoísmo, né? Cada um quer mais do que do outro. Cada um quer sempre o melhor. Ninguém se preocupa nunca com a situação do outro. Nós não podemos mais viver assim. Nós vivíamos assim na época do nosso primitivismo, quando nós éramos ignorantes. Mas espera aí, o Cristo veio, trouxe toda aquela base evangélica a todos nós, toda essa necessidade que nós temos de incorporar esses sentimentos nobres em nosso coração, que é o amor, o perdão, né? A consideração pelo próximo, a compaixão, e depois as outras doutrinas, né? E como nós estamos dentro do Espiritismo, vamos falar do Espiritismo, que é rico de esclarecimento a toda a humanidade. A toda a humanidade. Porque o Espiritismo não é somente uma religião. Como nós já estudamos, já falamos, Espiritismo é uma ciência, né? É uma doutrina, uma religião que vem esclarecer a humanidade. Para converter os corações ao Espiritismo? Não. Mas justamente para fazer isso que o Cristo prometeu. Consolar. Consolar. E junto com esse consolo, o esclarecimento, né? A lucidez que nós precisamos ter espiritual é que de verdade vai fazer com que a gente consiga jogar fora todo esse sofrimento que nós carregamos há milênios. Há milênios. Sim, nós estamos nesse círculo vicioso, como nós já falamos aqui, de reencarnações. Então a gente vem aqui para a Terra, a gente vive 70, 80, 90, 100 anos. Algumas coisas a gente aprende, outras a gente desaprende, né? Algumas coisas a gente acerta, outras a gente erra, mas na maioria das vezes, em maior quantidade, a gente erra. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de perdoar, né? A gente ainda dá muita trela ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, porque, não, eu não perdoo, de forma nenhuma. Ele fez isso e precisa pagar por isso. Nós precisamos acabar com isso. Se nós não eliminarmos esse sentimento do nosso coração como humanidade, nós jamais vamos quebrar esse círculo vicioso de encarnações. E isso precisa acabar, e vai acabar. Estamos prestes a acontecer isso, né? A humanidade, ela precisa despertar agora, nesse momento. Esse é o instante. É difícil sim, a gente sempre bate nessa tecla porque é difícil, né? Eu estou há 30 e poucos anos dentro da doutrina espírita, quanta enfermidade ainda existe no meu coração, quanto desequilíbrio ainda existe no meu espírito. Mas a gente tem que ir tentando, um pouquinho de cada vez, se esforçando, né? E essas oportunidades que o Cristo nos oferece de estarmos aqui refletindo o seu Evangelho, comentando a doutrina espírita, estudando, elevando o nosso pensamento, vibrando, é um conjunto que vai de alguma forma nos ajudando, nos auxiliando a extirpar do nosso coração aqueles sentimentos que têm nos maltratado muito, muito, né? Então, gente, aqueles que estão de verdade cansados pelo caminho que tem traçado, que tem seguido e não está chegando a lugar nenhum, pare, reflita, o caminho está equivocado, né? Aqueles que se sentem de verdade perdidos, observem, a bússola é o Cristo, para que de verdade a gente não se perca, né?
Porque aquele que não baseia o seu caminhar, as suas atitudes, o seu pensamento nesses ensinamentos sublimes do Cristo, com essa postura moral, com esse comportamento nobre, nós jamais avançaremos, nós jamais conseguiremos encontrar a luz que todos nós estamos em busca, né? Então, é como Cristo disse há muito tempo atrás: ninguém vai chegar ao Pai, ninguém, absolutamente ninguém, se não for através de mim. Não do Cristo, como nós já ensinamos isso, mas os ensinamentos do Cristo. Então, o Cristo queria dizer o seguinte: enquanto você não adotar para a sua vida, para o seu coração, essas leis, esses ensinamentos nobres e vivenciar isso na sua existência, você não vai conseguir se conectar com a divindade. É isso que Jesus estava querendo dizer. Então, as pessoas que estão desesperadas hoje, se eu posso fazer isso, eu aconselharia o seguinte: para um pouco, tira o pé do acelerador, feche os seus olhos, respire profundamente, olhe ao derredor, observe a sua família, as pessoas que compartilham a jornada com você. Sempre tem alguém que está fazendo algo em seu benefício. Sempre tem alguém que gosta de você. Então, pare um pouco, reflita, absorva tudo isso, agradeça um pouco mais pelo dom da vida. Procure olhar para um outro lugar que não seja o de sofrimento e de dor, né? Agasalhe em seu coração, em seu peito, um pouco mais de esperança. Procure respirar profundamente e sentir o Pai amoroso, que é o Pai de todos nós, que está sempre presente, principalmente nos momentos mais difíceis. Eu já vi pessoas desesperadas a ponto de tirar a sua existência e que hoje são trabalhadores assíduos do Cristo, né? E que guardam no seu coração e na sua existência uma felicidade muito grande e gratidão por não ter cometido essa loucura. Então, que nós possamos realmente sair daqui hoje levando em nosso coração essa necessidade de refletir. Se nós conhecemos alguém lá fora que talvez esteja nessa situação, como a minha amiga que ligou para mim hoje de manhã, e dizer assim: eu não aguento mais, diga para ela tudo isso que o Cristo falou para você hoje, né? Fale para ela que existe solução, que a luz está logo adiante, que o Cristo não nos abandonou, que Ele não foi crucificado como nós imaginamos, que o Cristo ele está mais presente do que nunca, mas que nós precisamos de verdade encontrar a nossa lucidez espiritual para compreender toda a necessidade desse aprimoramento espiritual ao qual nós estamos sendo submetidos nesse momento. E isso dói mesmo, né? Isso machuca, isso é difícil, mas toda lição é difícil, é difícil. Nós que já frequentamos a escola, né? Que lá do comecinho não era difícil, eu me recordo, né? Eu nunca gostei muito de escola, sou bem sincero em dizer, né? A minha esposa está ali, ela sempre amava a escola, professor. Eu não, eu sempre detestei. Eu ia na escola porque eu precisava ir, mas aprendi. Mas no começo não é difícil. Você vai lá, né? A professora, você não tem a coordenação motora ainda, você precisa aprender a escrever, então a professora passa lá uma frase, copia aí 300 mil vezes. Nossa, que coisa chata. E aí vai, né? As coisas vão se dificultando. Então é difícil, mas depois vem o resultado, né? O entendimento, a alfabetização, a capacidade de você ter, né? A capacidade de você ler um livro, né? De juntar as letras, as palavras, as frases, compreender a equação matemática, tudo isso é um aprimoramento, mas é difícil, dá trabalho. Mas sempre tem que ter o primeiro passo, né? E às vezes para dar o primeiro passo, a gente precisa renunciar, né, um pouco. Então as pessoas que sofrem no mundo hoje, elas precisam renunciar àquilo que o mundo está fazendo para distraí-las. Ontem, inclusive, a gente estava falando sobre isso. As pessoas estão muito distraídas com as redes sociais. Isso está sendo muito complexo nesse momento da Terra. As pessoas estão perdendo muito tempo com isso, excessivamente.
e deixando de aprender muitas coisas. Porque a maioria das pessoas que mexem nas redes sociais estão lá buscando conteúdos que não é muito bom, sabe? São conteúdos que trazem somente, né, coisas que não vai contribuir absolutamente nada para o seu engrandecimento espiritual. Agora, é lógico, também temos conteúdos muito bons, mas infelizmente as pessoas buscam somente aquilo que lhe dá prazer. Então nós precisamos refletir também sobre isso e mudar, né? Então, gente, a nossa conversa, o nosso bate-papo dessa noite é esse, né? Essa doutrina maravilhosa, consoladora, que tem a nos oferecer esclarecimento, orientação, para que os nossos dias sejam diferentes, né? Então, tudo aquilo que você quiser saber a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, do seu passado, você vai encontrar na doutrina espírita, né? Os benfeitores espirituais, tanto a codificação kardeciana como os livros complementares, eles nos trazem esclarecimentos assim maravilhosos. E com certeza a luz se faz em nosso coração e nossas vidas. Então é isso, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê entendimento, sabedoria, resignação, né, para saber passar por muitas coisas que nós temos que passar e saber aproveitar. Porque cada dificuldade, cada dor tem uma lição. Se nós observarmos bem, tem uma lição embutida, né? Nunca vem sozinha a dor. A dor é por algum motivo, por algum motivo. Às vezes nós quebramos uma perna, né? E ficamos lá de molho durante alguns dias, né? Com aquele gesso na perna. E tem gente que se lamenta, fala assim, não, mas o que aconteceu agora? Tem tanta coisa para fazer, não sei o quê. Aproveita. Você vai ter que ficar ali paradinho? Pega um livro, vai ler, ou então medite sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo. E aí depois você fala, nossa, foi bom, né? Ter quebrado a perna, porque eu consegui colocar em dia os meus pensamentos, eu consegui aprender algumas coisas. Então toda dificuldade, todo desafio tem uma lição. Só basta a gente enxergar isso. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Que assim seja. E assim, continuando com o nosso pensamento elevado ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, vamos pedir para que essas mensagens de hoje possam ficar agasalhadas no nosso coração, para que a nossa mente possa tire a nossa atenção ao sair daqui, já pensar em outras coisas e esquecer da mensagem. É tempo mais de ouvir com o coração. É a fonte do amor, onde nossos mestres sempre pedem para que nós possamos ouvir, silenciar a nossa mente, sentir a nossa volta, para que nós possamos encontrar verdadeiros conselhos e uma força maior para a nossa vida, uma confiança maior. E agora vamos levar essa energia para os demais irmãos, nossos irmãos que ainda não despertaram, que ainda se ilude nesse esquema mental do ego, dos prazeres terrenos, que não consegue perceber que o mundo, nosso planeta está mudando e há uma necessidade de aprender, de fazer uma verdadeira reforma no nosso conceito, nossa tabela de valores, para que assim nós possamos acompanhar a evolução do nosso planeta, que caminhará para a quinta dimensão. E nós também, o planeta vai fazer a transição e nós vamos ascender também. Mas tudo depende de nós. Se nós estarmos atentos às mudanças que temos que fazer. Isto é,
olhar para dentro de nós e ver o que nós temos que mudar para que possamos merecer essa energia que está chegando. Então envolvemos os irmãos que ainda pensam na violência, que ainda se ilude achando que a força bruta possa dar resultado, que eles possam refletir, amolecer seus corações, que é tão claro que é só o amor que domina, que tem a força maior, que rege o universo e cria todos os universos. Envolvemos nossos irmãos enfermos, aqueles que estão nos hospitais ou mesmo nas suas casas, que eles possam aproveitar como o momento para refletir, não para lamentar, mas sim refletir, que é um recurso da providência divina, a dor, para que possamos avançar, se libertar desse cativeiro que é o ego, que faz nós se distanciar da fonte divina que somos. Envolvemos todos os trabalhadores de luz para que possamos unir esforços para acender mais, se tornar pilar de luz para ajudar o nosso planeta nessa transição. Pedimos aos nossos jovens também que possam estar atentos na mudança, eles possam conseguir ver o valor de estar mais consciente, despertar a consciência para o que é real, não apenas pertencer, porque o mundo quer a nossa prisão ainda, quer que nós não saia dessa prisão, o sistema, mas nós temos que estar mais atentos e confiança no Pai maior, todos os nossos irmãos que estão trabalhando nessa transição para que nós possamos alcançar o nosso objetivo e encontrar com certeza um mundo melhor que está para vir, está a caminho. É um momento de glória, não um momento de preocupação. Então que todos nós possamos levar essa energia para nossos lares, sairmos daqui tranquilo, confiante que o Pai está no controle, nos envolvendo com muito amor. Que possamos ter essa certeza, que assim seja. E nesse momento em que nós sentimos mais uma vez o refrigério em nossa alma, que assimila essas energias que emanam do coração generoso, amigo e misericordioso do Cristo, nós ajoelhamos em espírito e dizemos obrigado, Jesus, nosso mestre de amor, de bondade. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as imperfeições que ainda nós carregamos. Permita, Senhor, que nós possamos impregnar o nosso espírito de esperança, de alegria, nos esforçando a cada dia um pouco mais, para encontrar o entendimento e a compreensão, mas acima de tudo, Jesus, revestindo o nosso coração de compaixão, abraçando os nossos amigos, os nossos irmãos, que se encontram caminhando conosco, desanimados, que não compreendem e que não querem avançar. Que possamos nós, Jesus, através desses sentimentos nobres, abraçá-los fervorosamente e dizer a todos eles: segue conosco, vamos ao encontro do Cristo, vamos ao encontro da luz que nos conduzirá ao nosso Criador. Que nós possamos, Jesus,
ao sairmos daqui, levarmos em nosso coração a Tua paz, essa paz divina, essa paz que restabelece, essa paz que estimula e essa paz que engrandece. Gratidão, Jesus, pelo Teu amor infinito, por esses benfeitores amigos que se movimentam intensamente nesse ambiente aparentemente simples, mas que um trabalho gigantesco se realiza. Que toda essa luz, Jesus, possa ser convertida aos corações necessitados e que nós possamos, mesmo diante da nossa pequenez, da nossa insignificância, sermos tarefeiros do Teu amor, hoje e sempre. Que assim seja.